Levítico 22. Salvação falou ao tirado, dizendo: salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, que o pontapé inicial dessa tradução foi o nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Então, e aqui é no hebraico a palavra Jeová. Então, se Jeová é salvação, eu simplesmente fui no Antigo Testamento e substituir Jeová por salvação. E eu comecei a ver que vários versículos tinham um encaixe melhor. Esse foi o pontapé inicial. Tem outros motivos também, mas eu não vou toda vez entrar neles. Eu vou fazer um vídeo dedicado só para isso, uma hora dessas, mas não vai ser aqui. E tirado é Moisés, por conta de quando ele foi tirado da água pela moça, ela nomeou ele de tirado. E como eu comentei algumas vezes já, isso tem uma ligação ao fim dos dias também, porque ao meu ver ele foi tirado de caixão de dentro da água, assim como nós, no fim dos dias, somos tirados de caixões. Que essa mesma palavra caixão também é usada para a Arca de Noé, que ao meu ver era o formato de uma caixa e era grande, então caixão. E a mesma coisa, porque Noé significa repouso. Então, ao meu ver, né, o repouso é tirado do caixão, né? Depois de repouso é tirado do caixão. Então, as palavras concordam e o Novo Testamento concorda. Então vamos lá. Dizendo: fale ao grande montanha, que é Arão, irmão mais velho de Moisés, por 3 anos, e aos filhos dele. Eles vão se destacar dos puros, dos filhos do persistiu com o grande pastor. Agora, essa palavra destacar, nas traduções tradicionais, vocês vão ter apartar. Na outra aqui não tem nada a ver a palavra que eles escolheram, abstenham, consagrem. Tá. Essa palavra destacar, se eu não me engano, ela é a palavra Nazar, tá? Essa é uma das palavras que está na cruz. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Nazaré vem dessa palavra Nazar, que significa destaque. Em alguns lugares, ela é traduzida como coroa. Mas a função dessa coroa, tanto no grego quanto no Antigo Testamento, é criar algo de destaque. E é interessante como o português, ele preserva as duas formas como essa palavra era usada no hebraico há 3.000 anos, que é destacar, no sentido de algo destacado, em destaque, e também separado, porque você, por exemplo, você destaca uma cartela. Então, eles vão se destacar dos puros, dos filhos do persistiu com o grande pastor, tem esse encaixe muito legal, porque eles vão ser destaque, porque essa é a linhagem dos representantes de purificação, tradução de sacerdotes. Então, eles vão se destacar dessa forma porque eles vão ficar responsáveis por fazer isso, por ser os operadores de purificação. E aqui, ó, eles não vão se destacar de todos, dos puros, que é a tradução da palavra santo. No Novo Testamento, santo traduz a essa palavra aqui, que vai ser Kodesh, que, por exemplo, quando nós vamos à tenda, que tem o santo dos santos, é o puro dos puros na minha tradução. E essa palavra é a que faz referência também aos santos do Novo Testamento, quando as cartas vão para vários locais e eles se referem às pessoas de santos, de puros, porque são pessoas que estão em busca de purificação. Então eles vão se destacar dos puros dos filhos do persistiu com o grande pastor, e não de todos os filhos do persistiu com o grande pastor. Então é importante ter isso em mente. Eles não vão romper a fama do meu puro nas coisas que eles purificam a mim. Eu sou salvação. E esse eu sou salvação, toda vez toda vez que aparecer eu tenho que falar isso aqui pelo menos uma vez no episódio. Jesus eu traduzo como salvação, porque significa Jeová é salvação. Então, se Jeová é salvação,
ao trazer o significado de volta para o Novo Testamento, fica salvação é salvação. Então, você não precisa falar que um é igual a um, você pode falar simplesmente um. Então, eu chamo Jesus de salvação. Quando chegarmos no Novo Testamento, nós vamos ver isso. E então, quando Jesus fala eu sou o eu sou, ele estava fazendo essa ótima ligação a vários versículos do Antigo Testamento. E é por isso que os religiosos da época ficaram bravão, porque ele fala eu sou, e o nome dele é salvação. Do ponto de vista daqueles religiosos, seria blasfêmia. Obviamente não é, porque Jesus é salvação. 3. Diga a eles: para as gerações de vocês, qualquer homem que se aproximar de qualquer semente de vocês, aos puros, que os filhos do persistiu com o grande pastor purificarem a salvação, e a sujeira dele estiver sobre ele, aquele ser vai ser decepado da minha face. Eu sou salvação. Isso aqui e é outra coisa. Quando ele fala eu sou salvação, ó, vamos parar para pensar isso aqui, tá? Vamos dizer que você fique falando toda hora. Vamos dizer que eu fique falando toda hora, né? Eu sou o Johnny, eu sou o Johnny. Por que você fica falando seu nome toda hora? Não faz sentido. Só que, quando você traduz e você coloca eu sou salvação, ele está ressaltando que ele é salvação. Então, é um duplo sentido. Então, quando você traduz para salvação, quando você traduz esse nome especialmente para salvação, isso deixa de ser uma frase com contexto arrogante e passa a ser uma frase de contexto acolhedora, que é justamente o que ele é para quem busca salvação, tá? Então você vê que todos os lugares que foi traduzido de Yehovah, né, o Senhor, que é como um tá em maiúsculo, para salvação, a coisa ela ficou melhor, ela ficou mais fiel ao que o texto diz e a quem o Salvador é. E aqui, ó, né, aqui ele está falando dos filhos, né, do grande montanha, que eles por serem operadores de purificação, eles têm a responsabilidade de espelhar Jesus, salvação Cristo do Novo Testamento. Então é por isso que eles não podem se aproximar sob sujeira, porque o Cristo, por nunca ter errado, ele nunca esteve sujo. Então, se eles se aproximam, né, ao se aproximarem em sujeira, o Cristo, por ter tomado os erros e os pecados da humanidade sobre ele e ter morrido por isso, eles estão espelhando o lado de morte de Jesus. Então, ao espelharem o lado de morte de Jesus, eles têm que morrer, porque eles estão representando o grande operador de purificação, que é Jesus. Não sei se eu fui claro o suficiente, mas é isso. Porque ou eles têm que se enquadrar no sentido de vida ou no sentido de morte do Cristo. Então, quando eles violam uma regra no sentido de sujeira ou de algo assim, eles se encaixam na morte, porque eles tomam o erro, o pecado para eles e apresentam aquilo de forma, né, em erro. Então, é morto. Por quê? Ai, nossa, parece cruel. Não, eles estão espelhando o Cristo. 4. Todo e qualquer homem da semente do grande montanha que tiver corrosão ou vazamento, ele não vai consumir nos puros até que fique limpo. Por causa disso, porque eles são obrigados a espelhar o Cristo. E o Cristo não teve corrosão. O que seria corrosão? Lepra, tá? Lepra é traduzido de forma incorreta como lepra. Eu já comentei isso algumas vezes. A melhor tradução para a palavra lepra é corrosão. Porque nós vemos ela sendo usada, por exemplo, em casas, tá? Ai, pegou lepra na casa, pegou lepra na roupa. Não. Tá? Eu comentei isso algumas vezes já. Essas coisas têm corrosão, elas não têm lepra. Talvez a corrosão na pessoa se manifeste como lepra, mas não em casa e roupa. Então você pode usar corrosão
para tudo, mas você não pode usar lepra para tudo. E é interessante porque nós sabemos, né? Não nós, mas muitos que já estão na busca há tempo já ouviram falar que o erro, o pecado corrói. Então, esse encaixe, ele fica mais fiel, tanto ao vocabulário quanto ao que nós já temos de conhecimento prévio. E vazamento. Aqui seria vazamento de uma ferida, tá? Mas o que acontece também ao mesmo tempo que quando Cristo estava na cruz, furaram ele e ele vazou. E aquilo ocorre por conta de tudo que ele passou. Então, eles estariam espelhando a morte do Cristo, ou a corrosão por causa do erro que ele tomou sobre si. Então, ao consumir, né, e naquele momento, né, ele não estava no momento de pureza, porque ele tomou os erros para ele. Então, ao espelhar essa questão de quando o Cristo tomou o erro para ele e fazer isso que o Salvador, salvação, pede para eles não fazerem, eles estão espelhando o lado da morte de Cristo. Então, eles têm que morrer, porque eles estão espelhando o Cristo da forma de morte do Cristo. O que tocar em qualquer sujo de ser, ou homem de quem sair semente de deitar. Semente de deitar é óbvio o que seria. Está de forma literal. Eu não tentei enfeitar para deixar mais bonitinho. Não, ali de fato é a palavra semente e é o verbo deitar. Eu não suavizo o texto, tá? Acho que isso foi bastante claro quando eu estava descrevendo o que acontece com as pessoas que se deitam com animais. Como que ficou o vocabulário lá. 5. O homem que tocar em qualquer rastejante que for sujo para ele, ou em do solo que for sujo para ele, para qualquer da sujeira dele. Solo é a tradução de Adão. Tá? Dizem que Adão significa homem, mas não faz sentido, porque quando nós vemos, quando ele é nomeado, está escrito lá, né? Ah, ele foi tirado do solo, então ele é solo. Ele não foi tirado do homem, então ele é homem. Ele foi tirado do solo, então o nome dele é solo. Tá? Não faria sentido ao contrário. O versículo do começo, né? Você saiu do pó, então você é. Não saiu do homem, ele saiu do pó, ele saiu da terra, ele saiu do solo. E essa palavra ela é usada como um solo ao decorrer do bom livro. Tá? Então, assim, o que eles dizem, ah, Adão significa solo. Tem várias frases que vocês vão ver. Mas é interessante como, quando o texto usa a palavra solo, muitas vezes tem um encaixe diante de pessoas que ainda vivem uma vida apenas na carne, sem busca da inspiração, do Espírito para a vida dela. Então, o texto ele é bem específico no sentido poético também de fazer essas distinções. O homem que tocar em qualquer rastejante que for sujo para ele, ou em do solo que for sujo para ele, para qualquer da sujeira dele. 6. O ser que tocar nisso vai ficar sujo até o anoitecer. Ele não vai consumir dos puros, a não ser que banhe a carne dele na água. Lembrar que o Cristo mesmo fala, né? Você tem que banhar na água para ficar puro, mas era tudo um gesto simbólico de o que significa água, porque o Cristo é a verdadeira água e nós precisamos banhar na verdadeira água para ficar puro. Então, isso aqui tem. Quando você volta para o Antigo Testamento e começa a trabalhar com o vocabulário literal, com o conhecimento do Novo Testamento, isso tudo se toma uma dimensão muito maior, tá? Para mim é de arrepiar. 7. Quando o sol entrar, ele vai ficar limpo. Tá, o que seria o sol entrar? O sol é uma coisa muito interessante de explicar. Isso aqui é uma viagem que eu fiz muito legal, assim, na mentalidade. Porque eu falei assim, tá, sol. Aí eu lembrei, bom, Cristo fala eu sou o eu sou. E sol é basicamente a mesma pronúncia. E no inglês é sun,
que é a mesma pronúncia de filho, né? E Cristo é o Filho, né? E tudo que a gente fala sobre o Sol, né? Ele que ilumina, ele que dá luz, ele que dá vida na Terra, nós vemos que tem uma ligação com o Cristo e com a função de Cristo na Terra. Tanto que quando o Cristo morre, fica escuro, porque o Sol, o Filho, o Sun, desce, tá? Então, quando o Sol entrar, também tem essa ligação com quando ocorrer a morte na cruz. Ele vai ficar limpo. Que o que limpa nós hoje é a cruz, é buscar isso. Então, isso aqui também é de uma forma como ilustração, parábola, muito apontando ao Novo Testamento. Em vários idiomas você consegue fuçar isso com a palavra sol. Por exemplo, no francês, soleil, né, que é sol, né, e il, né, é como se fosse sou ele. Né, e também il também é como se escreve grande pastor no hebraico. Então você consegue ir sambando entre essas poucas idiomas e sempre apontando para o Cristo. É muito interessante isso. Pelo menos dos idiomas que eu tenho conhecimento do significado da palavra sol. Depois ele vai consumir dos puros, porque é o pão dele. E o Cristo fala o quê? Eu sou o pão. E o pão também tem ligação com a palavra. A palavra também é o pão, porque o Cristo mesmo cita o livro de Levítico, quando ele fala nem apenas de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando ele falou isso, ele estava fazendo essa ligação de que um é o outro de forma simbólica, ilustrativa. Cadáver e despedaçado ele não vai consumir, ficando sujo por esses. Eu sou salvação. Aí aqui 9. Eles vão prestar atenção ao que se atenta de mim. Agora, na maioria das traduções, ah, guardarão, pois, o meu mandamento, os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos. Não, é prestar atenção. Guardar é muito passivo, porque pode significar apenas colocar num lugar e deixar de lado, mas não é. Não é apenas fazer o que ele pede, é prestar atenção, porque tá vendo todas essas coisas que nós estamos vendo? Elas não são apenas para serem seguidas no sentido que eles estavam aplicando aqui, mas também para fazer essas conexões ao Novo Testamento, ao que viria a acontecer. Porque lá na frente, se eles tivessem prestado atenção, talvez muita coisa eles não teriam feito ao ver que Jesus era de fato salvação. Não vão levar erro por isso, nem vão ter fim por isso, no romper disso. Eu sou salvação, o que purifica eles.